Mas quando a dificuldade veio, bateu na porta o desemprego, bateu na porta a falta de saúde, problemas familiares, na porta talvez da sua casa, da sua família veio perdas, perderam familiares, entes queridos, e isso tornou com que essa pessoa largasse a fé, abandonasse a fé em Jesus. Mas escute bem, todo mundo foi chamado. O chamado para você ganhar vida, o chamado para você consolidar vidas, o chamado para você pregar o Evangelho, o chamado para você ser um intercessor, um adorador, para você ser um auxiliador, uma pessoa que visita, que ama, que tem paixão e compaixão pelos perdidos. Deus te chamou para alguma coisa, para você ser alguém que auxilia na obra, para você ser uma coluna no ministério. Deus te chamou para você ser algo no reino. Ninguém aqui é inútil. Ninguém é inútil. Todos nós temos uma finalidade, uma função na presença de Deus. O problema é que às vezes nós queremos assumir a posição que não é nossa. E nós nos metemos em problema. Se Deus te chamou para você ser ovelha, não é para ser pastor. Não é que a ovelha não seja pastor. Porque antes do pastor ser pastor, ele é ovelha. Mas o chamado de ovelha não é, de pastor não é para ser como ovelha. Já pensou se toda a igreja fosse pastor? Já pensou se todo mundo fosse pastor na igreja? Como é que ficava o pastor apacentando o pastor? Já pensou se todo mundo fosse líder em um lugar, como ministério? Então uns foram chamados para liderar, outros foram chamados para ser liderados. A questão é, cada um foi chamado para alguma coisa. Uns foram chamados para ser apóstolos, outros foram chamados para ser profetas, outros foram chamados para ser evangelistas, outros foram chamados para ser o quê? Os 5 ministérios: apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastor, ou pastor e mestre, o último mestre. Apóstolo, evangelista, profeta, mestre, ou pastor e mestre. Já pensou se um lugar todo mundo é mestre? Já pensou se na igreja todo mundo é mestre? Já pensou se todo mundo é apóstolo? Então entenda uma coisa. O problema é que nós nos perdemos na caminhada. É porque nós não descobrimos de fato qual que é ou aonde está fixado as nossas raízes. Essa palavra aqui é muito poderosa, é profética. Olha o que a Bíblia diz. Aqui mostra o homem quando o homem confia no homem. Deus diz: maldito o homem que confia no homem. Maldito o homem que confia no homem. Como que é o homem confiar no homem? Maldito o homem que confia no homem, como assim? Logo nós pensamos, maldito o homem que confia no outro, é assim? Não é isso que a gente pensa? Mas não está escrito maldito o homem que confia no outro, mas está escrito maldito o homem que confia no homem, não no outro homem. Então assim, maldito o homem que confia no homem. Eu seria maldito em confiar em mim mesmo, achar que tudo que eu faço é mérito meu, é comando meu, é sabedoria minha, é o poder é meu, a condição é minha, a força é minha. Então maldito o homem que confia na força do seu braço. Você tem que confiar no próximo, sim. Você tem que confiar no teu próximo. Bendito o homem que confia no próximo. Mas maldito o homem que confia no homem, na força do seu braço, porque ele será envergonhado, será reduzido a nada. Quando nós confiamos no nosso braço, a nossa força, tudo dá ruim. Tudo que fazemos é mérito nosso. Eu conquistei o meu emprego foi porque eu orei, antes eu estava orando desempregado, uma luta para Deus me dar um trabalho, um emprego, abrir uma porta. Chorei, jejuei, pedi para o pastor me ungir durante 7 dias, 30 dias, um mês.
na igreja, entregar aquilo que é de Deus no nosso. Logo pensa, mas quem está trabalhando aqui sou eu dou o meu turno no trampo. Eu que gasto aqui 8 horas de trabalho braçal para eu dar dinheiro para a igreja, para eu dar dinheiro para o pastor da igreja. É assim ou não é? Que acontece com muitos. Então ele já se esqueceu que tudo que ele tinha na dependência de Deus, agora ele entende que foi gerado na dependência dele, não de Deus. Então aquilo que nós lutamos tempo para conquistar, automaticamente vai embora. Então maldito o homem que confia na força do seu braço. Agora que coisa séria. O verso 7: bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Bendito o homem que confia no Senhor e cuja confiança é o Senhor. Confiar no Senhor, irmão, eu sei que é um teste assim crucial para todos nós. Dizer que confia no Senhor quando está tudo bem é muito fácil. Dizer que tem chamado quando está tudo bem também é fácil. Chamado, você é provado, você entende chamado quando você passa no fogo. Todo mundo tem que passar no fogo do chamado. Até para você ser ovelha, tem que passar no fogo para ser ovelha. Você foi chamado, mesmo sendo ovelha. Você foi chamado para abençoar aquela empresa onde você trabalha. Foi chamado para abençoar aquele seu chefe no seu setor. Foi chamado para abençoar o seu gerente, seu subgerente, o seu líder. Você foi chamado para abençoar